Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, sejam bem-vindos ao nosso canal da Eureka. Vamos falar um pouquinho hoje sobre quarentena. Não é tão simples quanto parece, existem fases e, portanto, comportamentos diferentes que podem aparecer durante a fase de quarentena em relação ao coronavírus. Vamos falar sobre isso hoje. Muito bem, então. Dando início ao nosso assunto de hoje, as fases da quarentena, os diferentes tipos de comportamento que podem aparecer durante essa fase de quarentena. A primeira fase em relação à quarentena é a fase de comportamento de férias. Ou seja, as pessoas começam a acreditar que não estão passando por um momento tão complicado como esse que nós estamos vivendo agora e que dá essa falsa sensação de que as pessoas estão de férias. Por quê? Porque não estão dentro da sua rotina de trabalho, por exemplo, não estão dentro da sua rotina de dia a dia. Isso faz com que o indivíduo apresente comportamentos um pouco diferenciados. O primeiro comportamento que aparece quando você deixa de ter essa rotina de trabalho é a falsa sensação de que você está de férias, né? Bom, a gente sabe que durante essa fase, nós até vimos em alguns países, algumas pessoas desrespeitando algumas normas, né, algumas diretrizes impostas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em relação à prevenção e como lidar com a doença. Nós vimos até mesmo aqui no nosso país algumas pessoas procurando as praias para irem mesmo dia de semana, né? Vimos algumas regiões do país onde as praias estavam até cheias. De novo, com a falsa sensação de que, portanto, estariam de férias e que não precisariam estar em sua rotina de trabalho, então se considera isso férias. Gente, esse é o comportamento esperado, tá? Dentro dos parâmetros habituais, você sabe que você é regrado por um período de trabalho, né? E depois chega aquele período de meses e meses trabalhando, quando aquilo se finda, você tem um período de férias para você aproveitar. Então é normal que apareça o comportamento de quem está de férias. Muito bem, isso na primeira semana, tá? Primeira semaninha você vai ter esse comportamento de férias. Na segunda semana, geralmente, o que vai acontecer com a gente, é o que já está acontecendo, se você reparar, já começa a ter um comportamento de tédio. As pessoas já começam a apresentar um comportamento de que estão ficando assim entediadas com a situação. Parece então que eu tenho que ficar em casa e sem ter nada que fazer, eu tenho que ficar aguardando, ouvindo notícias o tempo inteiro. Geralmente são notícias que não trazem muito conforto, porque a gente sabe que a história que vem sendo contada do coronavírus é uma história relacionada a um momento de progressão, tem um pico e depois iria descendo, e que isso um pico, né, de novos casos e tal, e que depois esse pico iria reduzir. Nós estaríamos, portanto, assim, sentindo os efeitos de todos aqueles comportamentos que foram colocados pelas autoridades de saúde, né? Que é se afastar um do outro, que é sair do convívio social, do estado de estar fora de casa, de estar interagindo com os outros. Isso, então, nós estaríamos, a partir daí, começando a colher os frutos, né? Mas ainda teria que esse momento de pico, então todo mundo dentro de casa. E esse negócio, então, essa situação começaria a gerar essa condição de tédio. Veja, isso por volta da segunda semana. É o que muitas vezes você começa a ver por aí. Muita notícia no WhatsApp para lá, para cá, algumas brincadeiras as pessoas continuam, né, com esse comportamento de brincadeira e tal. Só que a segunda semana acaba. E aí vamos para a terceira semana, onde nós teríamos um comportamento muitas vezes associado a um comportamento de tristeza. Que é isso? Repare, tristeza porque não muda. Porque como as coisas não vão mudando, aliás, as notícias vão só piorando, então as pessoas teriam que ter um comportamento de tristeza. Agora veja, o comportamento de tristeza significa só ausência de alegria. Não é que o indivíduo está com depressão. Não, depressão não é isso. Então, tristeza é diferente de depressão.
Então, isso aqui é um caminho natural. Desde a sensação de férias, depois você começa a ter um período de tédio, meu Deus, tanto tempo parado, né? Isso aí a gente tem que aguardar. E depois disso, a sensação de tristeza. Vamos considerar que seria então uma semaninha aqui, mais uma semaninha aqui. Então, primeira semana, segunda semana e a terceira semana o indivíduo poderia estar apresentando até comportamento depressivo. Quando ele começa, portanto, a entender que não é bem férias que ele está vivendo, que é uma situação muito mais grave. Então, para evitar chegar nessa fase de tristeza e, portanto, quem sabe uma tristeza mais prolongada, né? Não precisa chegar nesse momento. Você pode apresentar agora um comportamento, olha de novo, um comportamento que venha a evitar isso. Ou seja, o que eu posso fazer para evitar passar por essas fases e correr o risco, de chegar na fase da tristeza, né? Eu posso simplesmente pensar em mudar de estratégia. Mudar de estratégia. Meu Deus, o que significa exatamente mudar de estratégia? O que eu posso fazer para tentar lidar com esse período de quarentena? Muito bem, eu posso pensar em executar novos projetos. Novos projetos. O que quer dizer isso? Gente, novos projetos não é você ficar fazendo palavra cruzada, né? E ficar fazendo caça-palavra, não é isso. São projetos, realmente aqueles projetos que você sempre quis executar, mas que nunca teve tempo. Lembra que você sempre dizia assim, poxa, queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo, mas eu não tenho tempo. Ou muitas vezes você dizia que não tinha dinheiro. Mas veja bem, agora, com a quarentena, passando a fase que você acha que está de férias, que já deveria, né, estar consciente de que não é bem isso, mas muitas pessoas passam por isso, depois pela fase de tédio, você pode estar pensando em novos projetos. O que quer dizer isso? Esses projetos podem estar relacionados, por exemplo, pensa que você pode aprender um novo idioma. Mas dá para aprender um novo idioma assim num período tão curto de tempo? Não, mas dá para começar. Você pode ter novos projetos relacionados a, por exemplo, cursos online, cursos pela internet. Tem aí, nós vamos botar para vocês alguns sites do governo que oferecem curso de graça. Então também pode ser uma opção, tá? Além disso aqui, você pode estar aí criando outras como é que eu posso dizer? Outras situações em que você sempre quis, por exemplo, cuidar do jardim, para quem gosta disso, né? Então, outras possibilidades, projetos de curto e médio prazo que você pode estar executando, tá legal? Tudo isso para você aprender a lidar com essa fase de quarentena. Procurar, portanto, ocupar. É a questão do que eles chamam de ócio criativo. Tudo isso são projetos, dentro desse ócio criativo, dos novos projetos, são tudo possibilidades que você pode vir a estar desenvolvendo nessa fase de quarentena de coronavírus. Tá legal, pessoal? Certinho? Pensa nisso aí. Vamos tornar então vamos colocar em prática alguns projetos que são de curto e médio prazo.